Com o discurso de que precisa resolver o rombo previdenciário, o governo federal se empenha para criar um fundo de previdência complementar para o servidor público civil e membro de poder. O argumento usado pelos defensores da proposta é a necessidade de igualar os direitos entre servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. Esse nivelamento, porém, vai ficar restrito aos aspectos previdenciários. A medida é polêmica, como mostra a reportagem de Patrick Martin. Atualmente, o governo federal apresenta um rombo da Previdência Pública de 52 bilhões e 700 milhões de reais. Quase 54% desse valor corresponde ao déficit com aposentadorias e pensões do Poder Executivo Civil. Outros 37% representam um rombo causado por reformas e pensões de militares federais, e 5,5% com servidores do Distrito Federal pagos diretamente pela União. Enquanto isso, a soma do déficit previdenciário dos poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União não chega a 3%. Esses números, porém, não são revelados à sociedade. Este é o tema do momento e principal para o serviço público. Não só para as carreiras, mas sim para o serviço público, para uma garantia que o Estado continue prestando um serviço de qualidade. O gráfico é claro. 43% do déficit previdenciário do setor público custeado pela União, ou seja, quase a metade, corresponde a um rombo causado por segmentos que não serão afetados pela Previdência Complementar. Os militares federais não contribuem para a reserva, o que corresponde à aposentadoria dos servidores civis. Em 2010, foram gastos 21 bilhões e 400 milhões de reais com esses servidores. A arrecadação das contribuições para pensões foi de apenas 1 bilhão e 800 milhões de reais. Os gastos da União com reformas e pensões dos militares federais apresentaram um déficit de 92% no ano passado. A outra parte considerável do déficit público apresentado pelo governo federal deve-se ao pagamento, pela União, de 2 bilhões e 900 milhões de reais referentes a aposentadorias e pensões de servidores do Distrito Federal, sem que nenhuma contribuição seja recolhida. Pelas estatísticas oficiais do governo, em 2010, o déficit previdenciário dos servidores públicos civis federais e membros de poder, os únicos segmentos atingidos pela proposta de previdência complementar, foi de 30 bilhões e 200 milhões de reais. 95% desse déficit correspondem às aposentadorias e pensões de servidores públicos civis do Poder Executivo Federal. No Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas da União, o déficit foi 5%, o que, em termos nominais, representam apenas 1,5 bilhão de reais. Mas os servidores públicos civis federais não são os vilões da Previdência na União. O déficit apresentado no gráfico decorre da falta de ação do próprio Poder Executivo, que não repassa ao regime próprio os valores das contribuições que mais de 500 mil funcionários seletistas recolheram ao regime geral de previdência social até 5 de outubro de 1988, data em que foram incorporados ao regime jurídico único e passaram a ter direito à aposentadoria segundo as regras do regime próprio. Enquanto no Executivo Civil, 55% das aposentadorias e pensões são custeadas com as contribuições. No Executivo Militar, são apenas 7%. Mais grave ainda é a cobertura integral das aposentadorias e pensões do Distrito Federal com recursos do Tesouro Nacional, o que pressiona o rombo da Previdência Pública Federal. Em contrapartida, o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público da União demonstram equilíbrio nas aposentadorias e pensões, que na maioria é paga com as contribuições previdenciárias. Com a aprovação do PL 1992, esse cenário tende a mudar com a capitalização das contribuições, o que vai exigir um aporte maior de recursos do Tesouro para esses órgãos. Este projeto não vai prejudicar nenhum servidor atual. Por mais belo que sejam os argumentos dos servidores, a maioria é ineficaz. Eu não estou trabalhando contra nenhum servidor, eu estou trabalhando a favor do Brasil e a favor do servidor, dos futuros servidores.
A decisão política de instituir a previdência complementar e poupar as contribuições previdenciárias no mercado financeiro não atinge apenas os direitos dos novos servidores. Além de tornar o serviço público menos atraente aos melhores profissionais, o modelo pode comprometer a condução da política econômica e fragilizar a lei de responsabilidade fiscal. Embora o Sindileges tenha feito diversos alertas sobre os impactos fiscais da proposta, durante o seminário sobre previdência complementar realizado pelo Fórum Nacional de Carreiras Típicas de Estado, FONACAT, em conjunto com a Secretaria-Geral da Presidência da República, o representante do Ministério da Fazenda informou que, segundo estudos realizados pelo órgão, não há risco fiscal em decorrência da criação da Previdência Complementar. O exercício que a gente fez no Ministério da Fazenda, na verdade, essa nova situação a partir da aprovação do projeto de lei, ela não trará esse limite, esse afrontamento ao limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas o Sindileges e o FONACAT contestaram os argumentos do representante do Ministério da Fazenda e reafirmaram que haverá sim aumento do déficit previdenciário do regime próprio da União, que abrirá caminho para a proposição de novas reformas da Previdência dos servidores e membros de poder. Tivemos com o Feijó e com o Luiz Alberto, colocamos essa questão e o que o Luiz Alberto disse, se isso acontecer, é provável que sim, a gente altera a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu queria saber, aí fica a minha pergunta, se esse estudo do Ministério da Fazenda chega a essa conclusão também. Há impactos fiscais de grande monta, não é? Há risco dos órgãos do Judiciário e do Ministério Público descumprirem o limite de pessoal e a gente precisa discutir isso com o Tesouro Nacional. Por quê? Porque se algum órgão descumprir o limite de pessoal, a União fica impedida de realizar operações de crédito. De um lado, subtrai direitos daqueles que vão ingressar no serviço público e, portanto, estabelecendo uma fragilização do Estado brasileiro. De outro lado, recrudescendo o problema dos déficits previdenciários na medida em que muitos servidores atuais que não vão migrar para o novo fundo terão nos fundos remanescentes destes menos recursos do que teriam se os novos servidores também estivessem participando dos fundos de regime próprio. Para receber a aposentadoria, os trabalhadores seletistas do setor privado contribuem com alíquotas que variam de 8% a 11% sobre o teto do INSS, de quase R$ 3.700. O valor da contribuição mensal é limitado a R$ 406. Já no serviço público, as regras são diferentes. Servidores e membros de poder contribuem, no mínimo, com 11% sobre o salário bruto e não têm direito a receber o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, quando se aposentam ou deixam o serviço público. A proposta de previdência complementar para o setor público segue na contramão das recomendações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, instituição internacional que completa meio século. Para a OCDE, a situação dos funcionários é diferente de outros empregados na medida em que eles exercem autoridade pública com os sacrifícios e obrigações de lealdade que caracterizam essa função. Ainda de acordo com a instituição, aos servidores públicos civis devem ser oferecidos suficientes proteção, estabilidade e nível de pagamento em seus empregos e clara definição de deveres e direitos. Cria-se um plano de previdência complementar pública que de público nada tem. É um PGBL, nada mais do que isso, com algum verniz publicístico. Isto não é bom para o Estado brasileiro, isto não é bom para o cidadão brasileiro, porque ele terá no futuro um servidor de segunda classe menos qualificado e, portanto, os que virão para o serviço público não serão os mais capacitados. Mais um detalhe. O projeto de lei 992 não prevê a portabilidade das contribuições recolhidas para a Previdência Pública Estadual para a Previdência Complementar Federal. A falta da portabilidade afasta a migração dos servidores e membros de poder entre as esferas de governo e pode reduzir a representatividade das carreiras jurídicas na composição da cúpula do Poder Judiciário. Carmen Lúcia, Aires Brito, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, são exemplos de magistrados e membros do Ministério Público que contribuíram para os regimes próprios estaduais e agora vão se aposentar pela Previdência Pública da União. Esses ministros representam 45% da atual composição do STF.
A regulamentação da portabilidade das contribuições vinculadas aos regimes próprios depende de uma lei complementar específica. O governo, porém, insiste em adotar as mesmas regras das leis complementares 108 e 109, editadas em 2001, que regulamentam a previdência complementar privada, ou seja, dos segurados do INSS. Se esse projeto for aprovado, os futuros ministros do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça que seguirem a mesma trajetória vão se aposentar pela União com quase R$ 3.700. Para receber a diferença do atual salário, será necessário aderir à previdência complementar proposta pelo PL 1992. Essas reformas previdenciárias já vêm causando uma rejeição, digamos assim. Por exemplo, lá no estado do Rio Grande do Sul, muitos procuradores de justiça não aceitam mais integrar listas para serem nomeados desembargadores no 5º classista, no 5º constitucional. Provavelmente, com este projeto de lei sendo aprovado, talvez nem advogados mais queiram integrar os tribunais. Essa preocupação que a gente tem é com pessoas que migram de regime distinto, né? Essa questão da portabilidade, isso não vai ser, parece que não está sendo corretamente resolvido no projeto. Isso realmente preocupa.